Olá a todos, prazer aqui estar com vocês para conversar, compartilhar com vocês um assunto que eu gosto muito. Eu sou o Nelson Maurício Júnior, farmacêutico, diretor científico da Neofarma. Sou especialista em pins químicos fotoativados e é um prazer muito grande estar com vocês aqui para conversarmos um pouquinho aí, dividir um pouquinho a minha experiência sobre esse assunto que é fascinante. Nós vamos conversar, então, sobre pins e nutracêuticos no gerenciamento da pele saudável. É muito bacana esse tema e nós vamos fazer uma abordagem sobre esses principais assuntos. Pele como nosso alvo, a fisiologia do melasma. Hoje nós temos interferentes como poluentes ambientais, a poluição, o ozônio, que nós podemos falar do ozônio como poluente, mas nós podemos falar também do ozônio como tratamentos, e nós vamos ver qual que é esse diferencial. A matriz celular é nossa abordagem também muito bacana. A disfunção mitocondrial, o SASP, é um termo muito moderno. O que é o SASP? É o fenótipo associado ao fibroblasto senescente. Nós vamos conversar sobre ele. O PIN e nutracêutico. Bom, para começar, então, vamos falar um pouquinho da pele. A pele é nosso alvo, né? Então, quando nós falamos de pele, isso aqui é um artigo publicado muito interessante. Hoje, a abordagem atual sobre pele, sobre melasma, sobre envelhecimento, é uma conversa que nós chamamos, que é chamado crosstalk entre o queratinócito, o melanócito e o fibroblasto. Então, os três conversam entre eles. Nós sabemos que o melanócito está inserido ali mais ou menos a 36 a 40 queratinócitos. E já vou adiantar para vocês que sempre quando tem conversa, né, sempre tem um mais fofoqueiro, né? E dessa conversa que entre queratinócito, melanócito e fibroblasto, o queratinócito é o fofoqueiro da nossa conversa. Por quê? Tudo que acontece lá com o melanócito é agredido pela radiação solar. O melanócito é agredido pelo peeling, o melanócito é agredido pelo microagulhamento, o melanócito é agredido pelo jato de plasma. Ele vai lá e pede ajuda para o melanócito, e o melanócito, de forma adaptativa, que nós vamos ver aqui, o melanócito, então, né, através de dendritos, ele vai fazer a síntese de melanina para proteger o núcleo do queratinócito, que está sendo agredido. O fibroblasto é muito interessante, hoje a abordagem de melasma passa pelo fibroblasto. Nós sabemos hoje que uma pele envelhecida, uma pele fotoenvelhecida, ela também apresenta o fibroblasto disfuncional ou o fibroblasto senescente, que nós vamos ver aqui. Então, é interessante notarmos que aqui no fibroblasto nós temos receptores hormonais. Por exemplo, o receptor de estrógeno. O estradiol é o nosso maior anabolizante da nossa pele. Vocês notam que uma paciente em perimenopausa e pós-menopausa, ela tem a pele flácida, não tem colágeno, não tem elastina, não tem ácido hialurônico. Por quê? O hormônio dela parou de sinalizar o fibroblasto. Nós temos também receptores aqui de andrógeno. E do lado direito, então, se vocês me perguntarem, professor, me fala aí uma palavra que seria a pele. A pele tem a função de barreira, né? Nossa pele tem a função de barreira. Nós temos aqui o lado da cicatrização, né? Nós vamos fazer um peeling, fazer um procedimento. Então, pescoço e colo tem 30 vezes menos unidade de pirocebácea do que a face. Dorso da mão e antebraço tem 40 vezes menos. Então, não é qualquer ácido, qualquer concentração que eu possa fazer no pescoço ou no colo, no dorso da mão e no braço. Muito bom. Aí nós temos a parte também aqui da matriz celular, que nós vamos conversar bastante, a parte lipídica, a parte de homeostase cutânea, e aqui embaixo vocês notam que aqui tem a vascularização. Então, o VEGF, que nós vamos ver bastante, fator de crescimento endotelial, ele é um dos responsáveis hoje para o melasma, né? A pele tem função sensorial, quem que não gosta, né, de ser massageado, tem um toque na pele, nós temos uma ligação muito grande com o nosso sistema nervoso central, então a pele nós chamamos de nosso cartão de visita. Mas, desse artigo aqui, o que eu gostaria que vocês guardassem com carinho é o quê? Essa conversa então, entre o queratinócito, o melanócito e o fibroblasto. Muito bem. O melanócito é essa célula aqui interessante, e aqui no núcleo do melanócito nós temos aqui que nós chamamos de MTF. O que é o MTF? É o fator de transferência de melanina ou fator de transferência da microftalmia. O melanócito, essa célula parece um polvo, tem os dendritos aqui, e através dos dendritos que ele ejeta a melanina para o queratinócito, ou então para a derme, para o macrófago, ou para o fibroblasto, que nós vamos ver com detalhe. Mas o que é bacana é que o melanócito é uma célula de defesa. O melanócito, nós falamos que ele é uma célula nervosinha. Então, nós fazemos melanina de forma adaptativa para proteger o núcleo do queratinócito.
Então, eu vou rodar um videozinho para vocês e nós vamos falando sobre ele daqui a pouco. Parece um pouco em seu corpo celular e os vasos dendríticos que se comunicam com as células da superfície da pele, os queratinócitos. Eles se localizam na posição epidérmica. Com o símbolo da radiação ultravioleta, ele sintetiza a melanina, que é acumulada nos melanossomos, que são corpúsculos ativamente transportados pelos dendritos e injetados nas células da superfície dos queratinócitos, formando um verdadeiro guarda-chuva sobre cada núcleo celular, protegendo os mesmos da radiação ultravioleta. Muito bem. Então, esse vídeo aqui, ele explica o melasma epidérmico, já que o dendrito, né, a melanina, ela não fica solta, né, ela fica dentro de vesícula chamada melanossoma, e quando ela passa pelos 4 estágios, no estágio 4 ela está madura, ela é ejetada, então, e o queratinócito fagocita. Então, aqui explica o melasma epidérmico. Mas como nós temos essa conversa aqui, e o melasma dérmico, como é que nós podemos definir o melasma dérmico, como é que ele acontece? Então, a melanina, ela é formada, né, através do aminoácido chamado tirosina, na presença da tirosinase, que é a enzima principal, e na presença de oxigênio, nós temos, então, a oxidação desse aminoácido incolor, e ele fica colorido, então. Aqui é o melanócito, parece uma mão, então o núcleo do melanócito nós temos o NTF, que é a expressão de um gene que faz a síntese de melanina. Isso é importante a gente guardar com carinho. Aqui é o queratinócito, e aqui nós temos a nossa membraninha basal. Essa membrana basal aqui é muito importante para nós entendermos o que é o melasma dérmico. Então, na radiação solar, quando nós vamos expor ao sol, a exposição contínua ao sol, o sol, né, através dos mastócitos, eles liberam histamina. E essa histamina danifica essa membrana basal aqui. E com isso, nós temos buracos nessa membrana basal. E quando esse melanócito, né, que parece uma mãozinha, ele inverteu o dendrito, ele vai jogar essa melanina para baixo. E essa melanina, ela vai ser passada com mais facilidade quando essa membrana basal está desgastada pela radiação solar, principalmente pela histamina. E aí, quando essa melanina é jogada para baixo, a melanina, o lugar dela é na epiderme, não é na derme. Então, os nossos macrófagos, né, os melanofagos, eles vão reconhecer essa melanina como algo e vão fagocitá-la. Então, onde que fica essa melanina na derme? Fica dentro do macrófago e dentro do fibroblasto. E aí nós vamos ver como é que a gente vai fazer para tirar. Então, aqui é a sequência, a melanina é jogada pela epiderme, nós vamos fazer peeling e vamos remover essa melanina que está na epiderme. A melanina que está na derme, com o peeling superficial, nós não conseguimos removê-la. Então, nós vamos ver como que nós vamos removê-la daqui a pouco. Muito bem, então vamos estudar um pouquinho a fisiologia do melasma. Então, o melasma, ele é multifatorial. Então, essa definição aqui, primeira, é a mais fácil, que todo mundo sabe, né? É a deposição de melanina na epiderme, mas não é só isso. Nós temos hoje uma abordagem multifatorial que engloba o fator de crescimento vascular, que esse eritema que vocês estão vendo aqui do lado direito dessa paciente. Enquanto o paciente tiver com o VEGF exacerbado, acima do normal, o VEGF é o que alimenta o melasma. Então, nós temos que inibir esse VEGF, e hoje o padrão ouro para fazer isso é o ácido tranexâmico lipossomado. Muito bem, outra estratégia é inibir ou modular a ação dos hormônios, né? O estradiol, ele gera o melasma dérmico, enquanto a progesterona leva o melasma epidérmico. Então, os hormônios também são importantes. Esse artigo aqui é sensacional, né? Então, aqui é um resuminho da história da conversa, né, do melanócito, do queratinócito e do fibroblasto. E aí, quando nós ficamos expostos por muito tempo, né, uma inflamação dérmica, essa exposição leva a inflamação dérmica, e o fibroblasto, ele é afetado com essa inflamação dérmica. Então, o que acontece? Os fibroblastos, eles secretam essas células-tronco aqui, ó, representado por SCF. E essas células-tronco aqui, né, o fibroblasto inflamado, ele vai fazer o quê? Né? Uma cascata, uma indução da formação de mais melanina. Então, quando nós temos uma exposição muito grande na radiação solar, essa célula-tronco aqui, o que elas vão fazer? Né? Elas vão estimular essa abreviatura aqui, ó, CMP, MP cíclico. O MP cíclico, ele estimula o MTF, que está no núcleo do melanócito. Com isso, o MTF vai fazer o quê? Né? O estímulo de tirosinase. Eu começo, então, a rodar minha cascata da formação de melanina. Quando eu tenho as tirosinases formadas, eu formo melanina,
essa melanina vai para dentro das vesículas que melanossoma, que fica dentro do dendrito, e quando ela passa, então, por esse estágio, no estágio 4, ela, então, vai ser injetada para o queratinócito. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Melanina dentro do queratinócito. Isso tudo começa pela exposição solar. Então, a exposição solar, ela faz a liberação de óxido nítrico inflamatório. Esse óxido nítrico inflamatório aqui vai estimular todos os receptores que nós temos aqui na membraninha do melanócito, que está representado aqui em vermelhinho. E nós temos aqui citocinas inflamatórias, por exemplo, como ET1. O que é ET1? Endotelina 1. E outra coisa interessante é que, através da radiação solar, nós temos o estímulo do hormônio chamado MSH, hormônio estimulante de melanina. E também nós vamos ter o estímulo aqui da PONC, promelanocortina, que eu vou mostrar no slide seguida para vocês. Bom, então esse crosstalk aqui entre queratinócito, melanócito e fibroblasto, né? Aqui nós fizemos uma metáfora, eu e o Dr. Alex Souza, que vocês conhecem bem. O Dr. Alex, ele é o campeão de fazer metáforas para nós aprendermos, já que ele é um professor que tem uma didática muito boa, né? Então, o que nós fazemos? Nós podemos chamar o queratinócito como peixinho, o melanócito como outro peixinho e o fibroblasto como outro peixinho. Então, a nossa pele, ela não é sólida, né? Como o Dr. Alex fala, nossa pele é líquida. Então, imagina um aquário, esses peixinhos, eles precisam ser alimentados, né? Então, nós podemos aqui falar que o queratinócito, né, ele gosta do quê? De vitamina A, ceramidas, né, vitamina E. O melanócito, ele gosta de quê? Vitamina E, de ácido ferúlico, né? Ele tem que ser o quê? Tem uma ação antioxidante para ele não ficar escuro. E o fibroblasto? O fibroblasto, ele gosta de vitamina C, de ácido hialurônico. Então, nós podemos falar que essa ração que vai dentro desse aquário aqui, vai trabalhar nessas 3 camadinhas, no queratinócito, no melanócito e no fibroblasto, que nós vamos ver mais para frente. Então, é a conversa, o crosstalk entre os 3 peixinhos aqui das células principais que nós temos na pele, que é o queratinócito, o melanócito e o fibroblasto. Então, aí nós podemos falar que tudo isso está envolvido também com a energia da mitocôndria. O fibroblasto, ele precisa da mitocôndria. O fibroblasto, ele é uma célula anabólica, para ele funcionar direitinho, ele precisa da mitocôndria. E se a mitocôndria sofrer uma ação do estresse oxidativo ou da radiação solar, a mitocôndria, ela contém o seu próprio DNA mitocondrial na matriz, e ela leva a distúrbios, né? Por exemplo, vai ter o quê? O fibroblasto senescente, o melanócito não vai funcionar direito. Nós vamos ter um melanócito senescente, que eu vou mostrar uns artigos muito interessantes para vocês daqui a pouco. Então, nós podemos usar um booster mitocondrial, como ação antioxidante, né? Vitamina A, vitamina C, o resveratrol, curcumina, o alfa-lipóico, L-carnitina, coenzima Q10 e principalmente o NAC. O que é NAC? N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína vai formar a glutationa, que é um antioxidante endógeno que nós temos. E os pacientes que têm melasma, eles têm baixa de glutationa. Só que a glutationa tem um problema. Ela não absorve via oral. A glutationa absorve ou endógeno, né? Você fazer ela de forma intramuscular ou então na forma colocar na veia, né? Então, a glutationa vai ter uma absorção melhor se nós colocarmos em pastilha sublingual fio dispersível. Mas melhor que isso é nós usarmos o precursor da glutationa, que é a N-acetilcisteína. Esse slide aqui, eu gosto muito dele, esse artigo, é um dos artigos preferidos que explicam como que o melasma é formado. Então, a radiação solar é o principal gatilho, a radiação solar chega aqui no queratinócito, vai fazer o estímulo da PONC, a PONC, ela é a promelanocortina, e aí, para nos defender, né, desse sol aqui, a PONC, ela libera também beta-endorfinas. E a beta-endorfina dá um prazer para nós, por isso que tem pessoas que são viciadas no sol, né? Acontece que essa PONC, ela é clivada e ela vai formar o alfa-MSH. O alfa-MSH é o primeiro hormônio que vai fazer o gatilho da melanogênese, né? A PONC é a primeira a ser liberada pelo sol, a PONC também é liberada pelo eixo hipotalâmico e a PONC é liberada por um ácido, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas vamos parar aqui no sol, então ela vai ser clivada por enzimas. E aí, no melanócito, nós temos receptores de melanocortina. E aí, o que vai acontecer? Esse hormônio vai ser encaixado aqui no receptor e aí vai fazer o gatilho da formação da melanogênese, com a MP-ciclo, proteína quinase, que vai estimular o MTF, que é o fator de transferência de melanina ou o fator de transferência de microftalmia. Quando esse gene aqui é expresso através de agressões, o que ele faz? Ele produz tirosinases e a tirosinase vai formar melanina. Nós temos aqui a produção de melanina. A melanina formada dentro do dendrito, ela é injetada para o queratinócito. O queratinócito fagocita a melanina. Aqui configura o crosstalk.
Está faltando aqui o fibroblasto, né? Nós temos aqui, então, a conversa do queratinócito e aqui do melanócito. Outra forma de estimular PONC é o TCA. O ATA, o ácido paracético, por ele ter uma característica, ele tem o pKa, né, que é a constante de ionização, baixo, 0,77, é o menor pKa dos ácidos, e ele tem 3 átomos de cloro, ele é altamente eletronegativo. O TCA ele é cáustico na pele. Então, se eu fizer um TCA aqui 20, 25, 30%, ele vai dando esse frost. O que é o frost, né? Eu tenho aqui a desnaturação da queratina, que é uma proteína principal da nossa epiderme, né? A queratina é a nossa barreira. Ele vai coagulando e ele vai fazendo um estresse na nossa pele. Nós temos receptores na pele, por exemplo, chamado SSRS, Sistema de Resposta ao Estresse Cutâneo. E adivinha qual o ácido que mais estressa a nossa pele? Justamente o TCA. Ele é cáustico, vai aumentando o frost, ele vai coagulando a queratina, e através desse estresse, então, ele vai liberando mais PONC. Então, resumidamente, essa PONC, promilanocortina, ela é liberada de 3 maneiras. Pelo sol, eixo hipotalâmico, pacientes que fazem exercícios devem usar um creme despigmentante antes do exercício. Vocês que atendem, vocês são clínicos, vocês vão reparar que o paciente tem melasma e atleta, ele vai piorar o melasma dele se ele não usar o despigmentante. Por quê? No exercício, nós temos uma demanda muito grande de energia. E esse exercício vai liberar PONC para dar prazer e vai fazer o quê? Beta-endorfinas e também vai liberar interleucina 6, interleucinas inflamatórias que vão piorar o melasma. Então, é importante você usar o quê? O creme despigmentante exercício e depois do exercício também. Muito bom. Então, agora, a nossa conversa, né, são temas atuais, é sobre o melanócito senescente. O melanócito, então, a senescência acelera o envelhecimento da epiderme. E esse melanócito, ele sofre também essa ação da senescência que pode ser intrínseca ou extrínseca, né? Então, o melanócito mais velho, né, envelhecido, ele vai causar que um adelgaçamento na epiderme, a pele fica mais fininha, né? Então, normalmente já fica mais. As pessoas mais idosas têm a epiderme mais adelgaçada, né? Mas aí, com o melanócito senescente, eu tenho, então, uma diminuição da espessura dessa epiderme. São aquelas pessoas que batem, machucam fácil, sangra, né? Ou vai fazer um peeling, o peeling penetra demais. Então, nós temos que prestar atenção e verificar, analisar essa epiderme dessas pessoas mais velhas, porque existe hoje a senescência do melanócito e existe hoje a senescência do fibroblasto. E para combater isso, então, nós vamos conversar daqui a pouco sobre os senolíticos ou sobre os geroprotetores, que são ativos hoje que nós usamos. Nós temos uma classe de polifenóis que representam senolíticos, que vão estar agindo aqui, diminuindo, né, essa ação senolítica aqui dos melanócitos. Então, nós temos a senescência do melanócito. Olha que bacana. Esse artigo aqui é sensacional. Esse artigo aqui hoje, ele representa por que todos os artigos atuais falam que uma pele com melasma, ela também é uma pele que o fibroblasto dela é velho, né? Então, você faz um corte histológico, vocês vão ver que a pele com melasma, o fibroblasto não funciona direito. Por quê? Porque uma pele com melasma, ela leva o quê? Um aumento de uma proteína chamada P16, que é representada para quem tem lentígio senil. Então, quando o paciente vai lá e faz uma radiofrequência, ele melhora. A radiofrequência não melhora a produção de colágeno. Quando você melhora a produção de colágeno no fibroblasto, você melhora, né, esse marcador aqui de senescência, que é a proteína 16. Então, o fibroblasto senescente, eles se acumulam nos locais de pigmentação. A eliminação desses fibroblastos senescentes, né, uma pele pigmentada, por exemplo, é feita com a radiofrequência. Então, eu vou trocar esse fibroblasto, né, eu tenho que eliminar esse fibroblasto senescente, senão ele cria o quê? Células pró-inflamatórias. As células, quando entram no estágio senescência, elas têm que morrer. Ela sofre um processo chamado apoptose. Se ela não morrer, ela vai criar um quadro inflamatório. Então, a radiofrequência, um peeling, um laser não ablativo, eu vou fazer o quê? Né? Vou eliminar esses fibroblastos senescentes que acumulam numa pele pigmentada. Olha que bacana. Então, eu tenho hoje o melanócito senescente e também tenho o fibroblasto senescente. E outro fator muito importante, eu estou apresentando uma palestra para vocês muito moderna, com abordagens muito interessantes sobre a nossa pele, sobre o envelhecimento cutâneo, sobre como eu reverter isso. O nosso NRF2 é o citoprotetor, né? O fator nuclear derivado de eritróide, LAIC2, ele é um fator que nós temos como proteção. E nós temos alguns nutracêuticos, já que a nossa palestra é combinada, PIN nutracêutico, que protege a nossa célula, né, para nos defender dessas células que geram inflamação. Por exemplo, o resveratrol.
O resveratrol é um polifenol muito importante. O resveratrol, ele estimula sirtuínas, né? O ser humano tem 7 sirtuínas. O resveratrol é um polifenol que estimula a sirtuína. A curcumina também é um polifenol. E pigalocatequina de chá verde também é um polifenol muito interessante que aumenta interleucina 10 e diminui a 12, que tem ação pró-inflamatória. Então, todos esses daqui, ó, polifenóis, o sulforafano que tem no brócolis, né? Indol 3-carbinol, que nos defende também, são ativadores desse receptorzinho citoprotetor chamado NRF2. Então, todas as vezes que vocês usarem, né? Vocês usarem esses polifenóis, eu vou estar diminuindo o eritema, por exemplo, do paciente. Eu estou usando, né? Estou tomando. Eu fiz um procedimento semana passada para queratose quitínica, eu sou ruivo, vocês vão ver que eu estou descamando, né? Eu peço desculpa para vocês, mas eu tive que fazer esse procedimento do nariz, aqui do lado, eu tenho cheio de queratose que pode evoluir para um CA basal, né? Então, esses polifenóis, eles têm ação na tirosinase, eles diminuem o eritema, eles diminuem as interleucinas inflamatórias, né? Então, é interessante ter isso aí também. E uma parte muito bacana, né? A gente vai estar fazendo a live com o Dr. Alex, está aí no congresso com vocês, é uma parte muito importante que a gente conversa, essa interação, então, né, desses exercícios, por exemplo, com o nutracêutico. Então, o ômega 3 modula a inflamação, a vitamina C tem ação antioxidante, né? Eu tenho as antocianinas, protocianina, a cúrcuma é muito interessante, a quercetina que tem na casca da maçã, né? Então a maçã faz muito bem para a gente, porque ela contém a quercetina, que é um bioflavonoide anti-inflamatório, que age lá no receptorzinho. O resveratrol nem se fala. Então, quando o indivíduo tem uma disfunção mitocondrial, eu lembro a vocês que a mitocôndria é uma organela que nós chamamos da nossa usina energética. A mitocôndria, ela faz ATP, adenosina trifosfato. Mas a mitocôndria, né? A mitocôndria, a palavra mitocôndria quer dizer bastonete, ela tem um papel principal, né, pela nossa oxigenação. Para formar ATP, nós usamos aqui na cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, que fica entre membrana, para formar lá os 38 ATP. Mas a mitocôndria, ela é vítima dela mesma. Se você não tiver com a mitocôndria redondinha, modulado, né, se você não tiver a produção de radical livre, que é normal no ser humano, é o juro que nós pagamos por ser seres humanos, que nós temos muita energia, né? Nós pagamos de 2% a 5%. Mas se você pagar um juro maior, você pode entrar num processo inflamatório, um processo chamado de ROS, espécie reativa de oxigênio, que aí sim vai fazer mal para a nossa saúde. Então, a mitocôndria, ela sofre a ação, por exemplo, do ROS, né? Ela já produz muito ROS. Mas, se ela estiver desregulada, como é que é desregulado? Como é que é uma disfunção mitocondrial? Eu tenho excesso de ferro, vou fazer uma reação de Fenton, vou ter um excesso de cálcio. Então, a mitocôndria não pode ter nem deficiência nem excesso de ferro nem de cálcio, né? Eu não posso ter um excesso de respiração, né? Vocês percebem que o atleta maratonista, ele envelhece, né? Porque ele usa muita mitocôndria para ter uma respiração celular. Então, o oxigênio demais envelhece também, né? Então, quando eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu tenho órgãos afetados como os rins, né? Então, eu posso ter os órgãos afetados como os rins. Então, qual que é o nosso papel? É equilibrar essa disfunção mitocondrial. E a mitocôndria é muito sensível, porque a mitocôndria, esse MT aqui, ó, DNA, a mitocôndria produz o seu próprio DNA mitocondrial, que é afetado pelo estresse oxidativo. Então, quando eu tenho um estresse oxidativo muito grande, eu tenho uma alteração do DNA mitocondrial. Isso é importante? Muito. Por quê? O DNA mitocondrial, ele faz suas próprias proteínas. Nós temos nosso DNA celular e DNA mitocondrial. E a mitocôndria, né, a mitocôndria tem uma importância muito grande. Para vocês terem uma ideia, os hormônios esteroidais, eles passam pela matriz da mitocôndria. Então, você imagina uma mitocôndria desregulada. Por isso nós falamos hoje, né? Mais mitocôndria, menos hormônio. Você consegue otimizar a ação dos hormônios bioidênticos, ou chamado base na nossa pele, se você tiver uma mitocôndria saudável. Então, é muito importante nós cuidarmos da nossa mitocôndria. E como é que nós cuidamos da nossa mitocôndria? Usando esses nutraceuticos que estão aqui em cima, né? Então, por exemplo, nós temos o cofator PGC1-alfa, que nós temos que aumentar a expressão dele. O NRF também aumentar a expressão dele, né? Então, nós temos que replicar e proteger o nosso DNA mitocondrial. Diminuir espécie reativa de oxigênio, diminuir o estresse oxidativo, diminuir os inflamossomas, porque o estresse oxidativo leva à inflamação. Então, vamos proteger as nossas mitocôndrias. A nossa mitocôndria, ela precisa de coenzima Q10, né? Coenzima Q10 faz parte lá da cadeia de transporte de elétron da mitocôndria, que são 5 complexos, ela faz parte do complexo 2. Eu preciso de coenzima Q10, preciso de manganês, preciso de magnésio, preciso de vitamina B5, B6,
e eu preciso de vitamina D3. Então, eu preciso de todas essas coenzimas mitocondriais, porque a mitocôndria é como se fosse um banco, né? Ela te empresta um dinheiro, mas ela cobra o juro. Então, a mitocôndria, a função dela principal é fornecer ATP e fazer moléculas antioxidantes, para nós termos, né, das nossas fontes de alimentação, as macromoléculas, proteína, lipídio, carboidrato, tudo isso vai passar pela mitocôndria para nos formar o ATP, né? Agora, depende o que você está ingerindo, né? Então, isso é muito importante. Bom, no melasma, então, uma abordagem muito importante é o fator, então, VEGF, né? Então, quando você tem um paciente com melasma, vocês estão vendo aqui que esse fator de expressão do VEGF ele está aumentado, aumenta o número. E o VEGF alimenta o melasma. Então, hoje, nós temos que inibir esse VEGF. E, para isso, o ativo principal, eu tive o prazer de trazer esse ativo ao mercado magistral, é o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, né, que vocês conhecem como transamin, ele tem 5 mecanismos de ação. O primeiro mecanismo de ação do ácido tranexâmico é diminuir a conversão do plasminogênio em plasmina. É a plasmina que é o fator de melanogênese. Então, a plasmina ela gera fator de crescimento fibroblástico, que leva ao melasma. Essa plasmina vai gerar ácido araquidônico, essa plasmina vai aumentar o VEGF. Então, hoje a abordagem atual em melasma é usar o ácido tranexâmico. Mas aí, eu faço um parênteses, por quê? O ácido tranexâmico, ele é um análogo da lisina. Ele é uma molécula hidrossolúvel. Ele tem dificuldade de ter uma permeação tópica na nossa pele. Então, a melhor forma hoje de nós veicularmos o ácido tranexâmico é através, por exemplo, do microagulhamento, do Dermapen, do MMP, ou fazer ele injetável na intradermoterapia. Só que intradermoterapia, sou totalmente a favor, bacana, mas você tem que ser treinado para isso. Porque você pegar um vasozinho e sair, você vai ter outro pigmento que é mais difícil de remover do que a melanina, que é o pigmento de hemosiderina, né? Essa hemosiderina ou dermatite ocre é um pigmento de ferro que está ali na derme. Aí nós vamos ter que usar ácido glicólico, cisteamina, é mais complicadinho. Então, aqui no microagulhamento, nós rompemos nossa camada córnea, como o ácido tranexâmico é hidrossolúvel, ele tem dificuldade de permear a camada córnea, então, com o microagulhamento, ele rompe, e aqui vocês estão vendo, foram 12 semanas consecutivas, né? A cada uma semana foi feito, e aí você vê a diminuição aqui do VEGF, então você diminui o melasma. E o ácido tranexâmico, ele tem outro papel fundamental, né, que chama autofagia. Ele recruta os lisossomas e ele reconhece que a melanina que está na derme, porque o lugar da melanina não é na derme, né? O lugar da melanina é na epiderme, porque o melanócito está aqui, ó, na membrana basal, e ele joga a melanina para cima. Mas, por um processo infeccioso, a melanina também é um antioxidante. Esse dendrito, ele pode inverter a posição dele e jogar para baixo. E quando ele joga a melanina para baixo, essa melanina é fagocitada pelos melanofagos, no macrófago e no fibroblasto. Então, a melanina fica no macrófago e fica no fibroblasto. E como a melanina, né, o melanócito vem da crista neural, o melanócito tem memória, se nós agredirmos demais uma pele com melasma, você pode gerar um ciclo vicioso de mais melasma. Então, nós temos que ser técnicos e saber o mecanismo de cada ativo que eu vou usar. Uma das maneiras melhores hoje para nós fazermos isso, padrão ouro, é você fazer o microagulhamento 0,5 milímetros no máximo. Eu não posso ter sangramento aqui. Se eu sangrar muito aqui, eu vou aumentar o VEGF, que vai causar mais melasma. Então, o meu objetivo aqui é fazer só abertura de canais. Quando eu abrir o canal 0,5 milímetros, o tranexâmico, que teria dificuldade para a minha camada córnea, agora ele vai penetrar e vai fazer o papel dele, né? O ácido tranexâmico tem outras funções também. Ele impede a transferência de melanina do dendrito para o queratinócito, o ácido tranexâmico diminui o VEGF, o ácido tranexâmico ele repara a barreira, o ácido tranexâmico tem ação anti-age, o ácido tranexâmico é usado para rosácea, então o ácido tranexâmico é tudo de bom, né? Então aqui eu quero mostrar um videozinho para vocês, que é o que nós fazemos, o sérum com ácido tranexâmico, quanto mais fluidinho for esse sérum, aqui vai fazer um aparelho, né, que é de uma empresa que chama EndMed, da MedSystem, que eu vou aqui estar fazendo, é uma radiofrequência, né, que vai ter umas agulhinhas aqui, está fazendo uma abertura de canais 0,5, como se fosse 0,5 milímetro do microagulhamento. E depois eu vou selar, né, com o PINE de cisteamina, com ácido retinóico, para melasma epidérmico. Então, o PINE é para melasma epidérmico. O que eu já coloquei ali na derme, não tem como eu retirar, não é? Mas eu não quero remover mesmo. Eu quero que o ácido tranexâmico, que é o ator principal do sérum, ele vai lá para a derme e ele reconheça aquela melanina como algo estranho. Ele reconhecendo aquela melanina como algo estranho, ele aciona os
Lisossomas. Os lisossomas, o que eles fazem? Né? Eles vão fazer um processo de lixeiro. Então, o tranexâmico, ele é o lixeiro da célula. As nossas células, elas passam por um processo de reparação quando elas entram no estado, né, de senescência, porque se ela não morrer, tiver apoptose, ela vai causar um quadro inflamatório. E o ácido tranexâmico tem essa propriedade. Ele bloqueia o emitor é responsável por síntese de proteína, o ácido tranexâmico não deixa ele agir, e o ácido tranexâmico ele vai recrutar uma proteína chamada LC2-3. Essa proteína é que reconhece a melanina que está ali na derme, dentro da onde? Do macrófago e dentro do fibroblasto. Essa melanina não é para ficar lá. Então, o único ácido que faz isso é o ácido tranexâmico. Ele vai lá, vai quebrar essa melanina, que é um biopolímero grande, e ele vai quebrar essa melanina então vai ser eliminada. Muito bacana, né? Olha aqui o resultado de 2 sessões com esse sérum e com esse piridicistamiina. Bom, outra parte importante, nós falamos do melanócito, agora vamos falar um pouquinho do fibroblasto e da matriz celular, né? Então, antigamente, nós falamos só da radiação, né? Ultravioleta, hoje nós vamos falar de toda a extensão, né? A luz visível, o infravermelho, toda essa parte é importante. Então, a nossa matriz celular é a principal que garante que a nossa pele não tenha ruga, né? Então, a nossa matriz celular é como se fosse as colunas, no lugar que você está assistindo aqui essa aula, né? Então, o que protege você para o teu telhado não desabar na tua cabeça, né? Então, imagina que o telhado é epiderme, né? E a nossa coluna, que é a nossa matriz celular, que é formada de colágeno, elastina e glicosaminoglicana, né? Que é açúcar, que você tem ali, principalmente o ácido hialurônico. Muito bem. Quando, então, o passar dos anos, com essa epiderme mais fina, né? Pela senescência do melanócito, por agressões, a epiderme, que tem muitas células, se essa matriz celular, se essa coluna que você está, não foi feita com tijolo de qualidade, areia, cimento, com o passar do tempo, temporal, chuva, esse telhado vai desabar na sua cabeça, que a gente não quer isso de maneira alguma, não é verdade? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma matriz celular nova, eu tenho que ter colágeno, eu tenho que ter elastina, eu tenho que ter ácido hialurônico. Como que eu posso ter uma matriz celular nova para evitar que a epiderme entre na derme? Então, o que é a ruga, na verdade? Cientificamente, a ruga é explicada pela ação da radiação VA, o VB, né? Essa radiação VA, o VB, vai levar à formação de ROS, espécie reativa de oxigênio, que vai levar à formação de metaloproteinases, que são as metaloproteinases, né? 1, colagenase, a 3, isomerizina, a 9, gelatinase. Nós temos 28 metaloproteinases, nós temos 28 tipos de colágeno. Essas metaloproteinases vão destruir o colágeno, vão destruir a elastina, não vou ter ácido hialurônico. Com isso, essa minha coluna, ela não suporta mais esse telhado. Então, o telhado desaba, bam, cai em tudo. É a nossa pele, epiderme entrando na derme. Então, a epiderme, ela cresce à custa da derme. Vou repetir, a epiderme cresce à custa da derme. Então, você vai lá, faz um fio de PDO, faz todos os procedimentos que o doutor Alex ensina a vocês, né? Eu vou lá, vou recrutar o que então, né? Colágeno, vou colocar algo estranho na minha pele que vou reconhecer para combater isso, eu vou lá fazer colágeno. Faço um peeling, o que o peeling faz? O peeling vem aqui, ó, age na junção epiderme-derme. Então, na verdade, eu quero aumentar a espessura da junção epiderme-derme e quero deixar a minha epiderme homogênea, né? E aí eu vou precisar de um colágeno tipo 7. O colágeno tipo 7, ele é um colágeno de intersecção entre a epiderme e a derme. Nós temos ativos que fazem essa conexão. Por exemplo, o Matrixil morphomics. Você usa uma forma tópica, Matrixil morphomics, o Iaxel, né? Matrixil morphomics 4%, o Iaxel 3%. Eu faço um serozinho, depois desse procedimento eu passo no meu rosto e eles vão fazendo o estímulo desse colágeno 7 que faz essa intersecção. Então, na verdade, eu quero fazer o espessamento da junção epiderme-derme e eu quero fazer uma homogeneização na minha epiderme, porque a camada córnea muito espessa, queratinizada, eu não tenho brilho na minha pele, né? Eu não tenho a difusão da luz. Muito bem. Então, com o processo de envelhecimento, eu vou perdendo, então, as características dessa matriz celular. Meu colágeno, ele vai ficando disfuncional, né? Eu já não tenho, olha aqui, o colágeno aqui numa célula jovem e o colágeno aqui já numa célula com processo de envelhecimento intrínseco e envelhecimento extrínseco, que é dado pelo sol, né? Todo mundo vai envelhecer. Se você pegar 2 gêmeas, colocar uma no porão, sem estar exposta à poluição ao sol, ela também vai envelhecer. Ela vai envelhecer menos, mas ela vai envelhecer. Paciente na UTI por muitos anos envelhece também. Então, o processo de envelhecimento é inerente ao ser humano. Agora,
eu posso modular esse envelhecimento, eu posso retardar esse envelhecimento, né? Então, o que eu tenho hoje? Nós podemos hoje, é uma grande novidade para vocês aí do Congresso, está chegando no Brasil, essa semana está chegando aqui no Brasil, um ácido hialurônico via oral. Espera aí, professor, ácido hialurônico via oral? Verdade. Só ele funciona se tiver esse tamanho de molécula, 300 kilodalton. Se você estiver usando um ácido hialurônico, você vai lá e olha, tamanho que é ele? É acima de 300 kilodalton, está jogando dinheiro e tempo fora, não tem absorção. Mas o ácido hialurônico, está aqui o artigo publicado para vocês, 120 miligramas por dia, você usando via oral, ele vai aonde? Na matriz celular. Ele vai dar um turgor, porque o ácido hialurônico ele tem um poder molecular, químico, de absorver a água 1000 vezes mais do que o peso dele. Então, 300 kilodalton, ele vai entumecer, né? Você tem que ter água na pele. Nós temos que beber mais água para ter. Você faz o procedimento para suco nigeriano com ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele faz parte dos fatores de hidratação natural da pele, o NMF. Ele vai ser reconhecido, ele é absorvido depois de 4, 5 meses em média, não é verdade? É o melhor produto para nós usarmos para não ter reação, né? Mas eu posso ingerir agora via oral, 120 mg por dia, eu vou aumentando o depósito desse ácido hialurônico e vou potencializar o meu preenchimento com ácido hialurônico, né? Então, novidade para vocês aí. Olha só, isso daqui que nós chamamos de gerenciamento da pele saudável, que a Brigitte Bardot foi símbolo sex, né? Quando ela era jovem, e ela foi perdendo toda a parte da matriz celular. Então, a epiderme dela, ela não teve gerenciamento. Ela teve atrofia, né? Diminuição do tecido gorduroso, perda de peças dentárias, ela perdeu a parte óssea. Então, nós temos um artigo no mercado chamado Osteocil, que ele recupera, ele é o fósforo com o silício. É muito interessante para você fazer uma remodelação, hoje nós temos muita harmonização facial, para você dar para os seus pacientes que já estão num estado mais avançado. Agora, nós pegamos a Sofia Loren, isso nós chamamos de doutora Alexandre. GPS, gerenciamento da pele saudável. Então, ela sempre foi linda quando ela era jovem, hoje ela está com 84 anos, ela continua envelhecendo, mas ela teve o gerenciamento, o contrário da Brigitte Bardot, né? Olha só, ambas são muito bonitas, né? Mas aqui a Sofia Loren tem um estilo de vida saudável, faz exercício, dorme, não fuma, né? Não bebe. A vida ficaria muito chata se você fosse radical. Então, você pode comer um docinho, né? Quando pode tomar um vinhozinho, pode tomar um uísque. O que não é demais, não faz mal, né? Acontece que você tem um desequilíbrio. Pessoas têm uma ingestão muito grande calórica, né? Muito alimento, gera muito radical livre. Então, nós temos que ter o quê? Né? O gerenciamento da pele saudável e o gerenciamento fisiológico e corporal, que é a homeostase corporal e a homeostase facial. Para isso, então, alguns fatores são primordiais para alterar a nossa homeostase cutânea. Então, a radiação infravermelho, por exemplo, aquela radiação que você não vê, mas ela esquenta a pele. A radiação ultravermelho é a radiação que mais causa disfunção mitocondrial. Então, ela vai na mitocôndria, a mitocôndria produz muito mais radical livre, e esse radical livre vai levar ao envelhecimento. UVA que leva a rugas. UVA chega até a derme. UVB é o que dá o eritema. Então, eu tenho aqui, né, a alteração do gene da expressão celular com a radiação UVB, que leva a câncer de pele. O UVA vai levar a ruga, porque ele chega até a derme, né? Por isso que um fotoprotetor hoje, você vê no rótulo lá, né? Loção FPS 60, PPD 20. O que é o PPD? É o quanto esse filtro solar protege do UVA. O UVB é só um número, né? FPS 60. Ele só está referindo que eu posso ficar 60 vezes mais no sol sem ficar com eritema, com vermelho, que é o MED. O UVA 20 está dizendo o seguinte, ó, eu posso ficar 20 vezes mais no sol sem ter pigmentação na pele. Então, o que pigmenta a pele? UVA ou UVB? Os dois. O UVB é o gatilho. Todas as vezes que você pega um indivíduo vermelho com eritema, isso sinaliza que ele teve o estímulo do óxido nítrico inflamatório, né? Ele leva o estímulo da tirosinase e leva o estímulo da UNF-κB, que é o marcador inflamatório. E isso daí vai levar ao quê? Né? Como ele também ficou exposto muito tempo para ter esse eritema, ele teve também o OVA que leva ao envelhecimento do fibroblasto. E eu mostrei para vocês lá atrás que hoje nós temos a senescência do fibroblasto, que eu vou mostrar mais ainda. Então, a radiação solar, nós temos que encará-la hoje como amplo espectro. Não é mais só UVA ou UVB. Você tem que pensar no infravermelho. O infravermelho causa calor na pele. Eu tenho alguns ativos que diminuem esse calor? Tenho. Nitreto de boro, venuceane, eu tenho Fisavi, a niacinamida. Então, eu tenho que diminuir que a minha pele esquente muito, porque isso vai levar
alteração do DNA mitocondrial. E com a evolução, então, né, todos nós vamos envelhecer, então esse envelhecimento ele pode ser mais modulado. Com o envelhecimento, então, eu tenho aqui um balanço entre interleucinas, a interleucina 10, né, ela nos garante uma ação anti-inflamatória. Interleucina 1, 6 e TNF-alfa, né, fator de necrose tumoral, leva a ação inflamatória. Então, se eu tiver um desequilíbrio entre essas interleucinas, eu vou entrar no processo de envelhecimento muito grande, né? Então, quem que eleva muito a interleucina 10, vocês podem usar via oral e topicamente, né? Epigalocatequina de chá verde. Nosso famoso chá verde. Tá? Fez um procedimento, o paciente seu está com a pele com muito eritema, eu estou usando, né? Ó, minha pele está muito vermelhinha, eu fiz aqui um gelzinho para mim com eritema, eu coloco lá extrato glicol de chá verde 5%. O chá verde vai aumentar as interleucina 10 e vai diminuir as outras interleucinas que eu aumentei por uma lesão que eu fiz na minha pele. Então, isso é muito legal. E aí, se eu tenho uma pele jovem, eu tenho aquela trama de colágeno, né? Tá tudo certinho, ó, bactéria, vírus, nós temos a nossa microbiota cutânea, que ela é equilibrada no pH ácido, né? E aqui uma pele velha, já não tem mais essa trama direitinho aqui. Então, o sol leva a esse fotoenvelhecimento, né? O VA, o VB, infravermelho, luz visível. Então, eu tenho uma pele velha e uma pele mais jovem, né? Muito bem, tudo isso é muito bonito, porque nós estamos expostos à radiação solar, não só isso, né? Hoje nós estudamos muito as partículas moleculares de baixo peso molecular, pela poluição. Elas causam uma peroxidação lipídica, né? Então, aqui que entra aquela conversa, eu sempre falo com o doutor Alexandre, né? Do peixinho do aquário. Então, eu tenho queratinócito, tenho melanócito, tenho fibroblasto. Se a minha pele, né, no queratinócito, na minha membraninha lá, eu sofri uma peroxidação muito intensa, eu vou alterar essa parte da camada córnea. Eu vou perder mais água, perda de água transepidermal. Eu vou levar ao envelhecimento. Eu faço um processo na minha pele para ter cicatrização, eu preciso ter meus queratinócitos em ordem, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, o ozônio proveniente da poluição, ele vai causar um dano também na minha pele. Não o ozônio medicinal, né? O ozônio, quando nós aplicamos ozônio, você faz ozônio, você aplica um gel ozonizado com óleo de girassol, depois do procedimento. O ozônio da poluição é uma coisa, o ozônio que você está usando, ele induz a homeostase cutânea. Então, esse ozônio, ele induz uma hormose, né? Uma hormese, né? Então, o hormese, o próprio ozônio que você está usando, ele produz uma hormese no nosso organismo em equilíbrio. Agora, esse ozônio sem controle, ele vai causar o que nós chamamos de inflamação, ou inflamação, né? Eu tenho a formação de ROS, espécie reativa de oxigênio, que vai levar o quê? Ó, envelhecimento cutâneo, dermatite de contato, psoríase. O que é psoríase? O que é dermatite de contato? O que meu paciente, na verdade, perdeu? Ele perdeu as filagrinas, são proteínas, são precursoras do fator natural da nossa pele de hidratação. Quando eu uso um produto alcalino na minha pele, o sabonete alcalino, por exemplo, né, tem um pH 8 a 10, ele sobe o pH. E essa subida do pH elimina as filagrinas. Então, na minha pele agora, por exemplo, depois do procedimento, eu tenho que usar sabonete Syndet, né? Eu faço sabonete Syndet. Por quê? O sabonete Syndet, ele usa um tensoativo chamado isotionato, que eu consigo deixar o pH do sabonete com o pH fisiológico. Qual é o pH da nossa epiderme? Na epiderme, nosso pH é de 4,2 a 5,5, devido ao ácido lático. E esse ácido lático nos garante que nós tenhamos bactéria do bem. Nós temos a nossa microbiota cutânea, que ela se estabelece, faz os benefícios que ela tem que fazer na nossa pele, né? Por quê? Pelo pH ácido. Quando você altera esse pH ácido, você tem a proliferação das outras bactérias que tem uma briga entre bactéria do bem e bactéria do mal, né? Aliás, nós temos mais bactérias do que células. Nós temos 10 elevado a 14 bactérias e 10 elevado a 13 de células. Então, é muito importante, mas voltando aqui ao slide, eu não posso, então, ficar submetido a essa poluição, né? Ao ozônio de forma muito exagerada, fumo, cigarro, tudo isso vai causar, então, uma alteração aqui na minha pele, né? No extrato córneo, tem uma peroxidação, por isso que o peixinho ali do queratinócito, ele gosta do quê? De vitamina E, de ácido ferúlico. Eu tenho que combater essa peroxidação lipídica, né? Então, é muito legal essa slide aqui também. E aí, nós temos alguns ativos que nos ajudam. Então, ó, muito VB, o VA vai ter aqui a derme, o ozônio vai causar essa alteração de espécie ativa de oxigênio, poluição pelo carro, muito sol. Então, eu posso usar
como um antioxidante poderosíssimo, a astaxantina. A astaxantina, que dá aquela corzinha do salmão, né? Ela é muito legal. Nós podemos encontrar essa astaxantina num ativo chamado fosfolipídio caviar. O fosfolipídio caviar, ele vai equilibrar todo esse processo inflamatório, porque ele já tem ômega 3 e já tem astaxantina. Eu uso ali 200 miligramas do fosfolipídio caviar para quem tem o quê? Psoríase, dermatite de contato, né? Todas as doenças, desordens cutâneas, eu tenho que modular esse processo inflamatório, doenças autoimunes. Eu faço lá fosfolipídio caviar 200 miligramas. Se o paciente tiver com deficiência de vitamina D3, eu entro com a vitamina D3 também, porque a vitamina D3 ela age mais de 2.000 genes. Então, a vitamina D3, já alguns artigos mostram que a vitamina D3 encontra-se, né, em baixa em pacientes que têm desordens autoimunes, né? Agora, no COVID, por exemplo, o COVID, nós temos que ter a vitamina D3 alta. Então, a astaxantina, eu posso estar associando com luteína, que vai garantir a proteção contra a radiação solar, poluição e ozônio, né? Eu vou diminuir esse eritema. Então, 4 miligramas de astaxantina, posso usar aqui a luteína, né? 10 miligramas de luteína, eu vou melhorar, né? Aqui o processo que você tinha aqui, o MED, né? A dose edematosa. Quando foi usado aqui 10 miligramas de luteína, 2 miligramas de astaxantina, pode usar 4, eu diminuí, então, esse eritema aqui provocado, né? Muito legal. Outro ativo muito legal, que é o polifenol, é o quê? É o resveratrol, né? Então, o resveratrol, ele é um polifenol que ele combate, né, esses insultos, poluição, radiação. E o resveratrol, ele estimula o NRF2, que é a nossa proteção, e faz o quê, né? Ele estimula a sirtuína, principalmente sirtuína 1. Então, esse sinalzinho que está aqui, ó, é de barragem, né? Ele barra os radicais do processo inflamatório. Ó, ele combate a peroxidação lipídica, né? Ele combate esse estresse oxidativo. Então, o resveratrol é campeão, né? Ele protege sobre os insultos aqui. O infravermelho que eu falei para vocês, ó, age aqui na mitocôndria, gerando uma disfunção mitocondrial, então eu tenho que proteger contra a radiação infravermelha. E aqui um assunto muito interessante, que é sobre o fibroblasto senescente. Então, o fibroblasto é uma célula anabólica que depende da mitocôndria. Então, se eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu vou levar o fibroblasto senescente. Então, esse fibroblasto aqui, ele não vai funcionar, não é? E aí, ele vai contaminar os outros fibroblastos que estão com ele e não vai deixar fazer colágeno, é o que eu chamo hoje de SASP. O que é o SASP? É o fenótipo associado à senescência, né? Então, o SASP, fenótipo associado à senescência. E quem que faz isso daqui, né? Por exemplo, a disfunção da mitocôndria. Para nós formarmos ATP, para eu ter uma replicação celular, eu preciso da mitocôndria. Então, aqui, olha, o desenho do fibroblasto, parece uma luva, né? Quanto mais esticadinho tiver esse fibroblasto, né? Como se fosse uma teia de aranha, assim, ó, né? Que vai pegando tudo que vai querendo invadir ela, ela vai captando tudo aquilo lá, né? Então, o fibroblasto, ele faz matriz extracelular. O fibroblasto, fator de crescimento, ácido hialurônico, colágeno. Eu preciso estar com o meu fibroblasto de forma otimizada, não ele senescente SASP, né? E aí, quem que nunca ouviu, né? Nós, como era criança, o pai e a mãe da gente falavam assim, ó, cuidado que você anda, hein? Uma laranja estragada, ela contamina toda a caixa. E o fibroblasto senescente, quando ele tem essa ação da disfunção do mitocôndrio e leva ao fibroblasto senescente, né? Esse fibroblasto senescente, nós chamamos de SASP, ele, o que ele faz, né? Ele contamina os outros fibroblastos, então você não tem mais formação de colágeno. A nossa célula, ela tem o sistema de autofagia, ou a mitocôndria tem o sistema de mitofagia. Então, nós temos que eliminar esses fibroblastos senescentes. De que forma que eu faço isso? Através do procedimento, a renovação celular, ingerindo o quê? Todos os ativos que eu já dei para vocês, astaxantina, luteína, resveratrol, né? E aí, o SASP, ele vai levar a interleucinas inflamatória. Então, eu vou ter uma dificuldade de revitalização, de cicatrização, né? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma célula com tumor, você não tem a cicatrização, tem uma proliferação dessa célula tumorosa aqui, eu tenho uma alteração dessa matriz celular, porque a minha proteção, minha citoproteção, que é dada pelo NRF2, está deficiente. Então, eu tenho que cuidar da minha pele. Olha só aqui, um fibroblasto saudável e um fibroblasto senescente. Você não tem mais a função. E o que acontece que vai levar esse fibroblasto senescente? Então, o fibroblasto senescente, ele é estimulado, o gatilho dele, são as citoquinas inflamatórias, né? E aí, hoje, nós temos uma abordagem interessante sobre o senolítico, ou os geroprotetores, que a nossa célula pede socorro, né? Então, aqui é o papel do lixeiro, né? Foi publicado na Nature aqui,
na célula cancerosa. Então, eu tenho que ingerir resveratrol, quercetina, curcumina, alfa-lipóico, NAC, né? São muito importantes. Eu só faço uma ressalva para vocês, que tanto o resveratrol como a cúrcuma são 2 polifenóis que mereciam uma estátua, né? Os 2 polifenóis muito bom, só que via oral, eles têm pouca biodisponibilidade. Então, se vocês forem tomar cápsulas, né, de resveratrol e curcumina, tem que colocar lá um ativinho chamado bioperine ou piperine, que eles aumentam a disponibilidade dos dois. O resveratrol, se você não quiser usar piperine, você pode usar de pastilha sublingual. Então, sempre associe resveratrol, curcumina com quercetina, né? Quercetina aqui, ó, 200 miligramas. Resveratrol, 50 miligramas. Curcumina, 200 miligramas. Alfa-lipóico, 200 miligramas. NAC, 200 miligramas, né? Então, você pode estar associando a quercetina, ela aumenta a biodisponibilidade dos outros polifenóis. Bom, falar de PIRI um pouquinho agora, para a gente encerrar a nossa apresentação. O PIRI, né? O que é o PIRI, na verdade? O PIRI devolve os anos para nós, né? O PIRI, ele troca a matriz celular velha para uma nova. Tem várias definições de PIRI, mas para ser objetivo com vocês, nosso ciclo celular é em torno de 28 dias, à medida que nós vamos envelhecendo, vai para 40. Quando eu coloco, então, o esfoliante químico, né? Porque PIRI é o nome genérico de todos os ácidos. Quando eu coloco lá o PIRI na minha pele, o que eu faço? Eu acelero, então, esse turnover celular, né? O ácido retinóico faz um turnover celular de 3 a 4 dias. Então, eu acelero essa descamação. O PIRI, ó, ele é o papel de presente dos procedimentos químicos. Você pode ter nessa caixinha aqui fio de PDO, bioestimulador, toxina botulínica, tudo. Se você não trabalhar na pele, a pele continua velha, né? Então, o peeling, ele é o papel de presente, não é verdade? Você pode dar o presente para uma pessoa, quando você embrulha, coloca uma fitinha, um cartãozinho, esse presente torna-se gracioso. Então, a pele, com outros procedimentos, se você não trabalhar com o peeling, a pele continua velha, né? Então, é muito legal. Então, dentro do peeling é o nome genérico de todos os esfoliantes. É um cardápio. Nós temos todos esses ácidos aqui, nós temos todos eles aqui no Brasil, né? Então, o que eu posso falar para vocês, né? Nós temos um tempo aqui na palestra, então eu não posso estender muito, mas, de maneira geral, nós temos um cardápio que o PIRI mais feito no mundo é o ácido retinóico. O ácido retinóico tem uma característica lipofílica, então ele permeia a camada córnea, mesmo em concentração baixinha. Nós temos receptores no DNA para o ácido retinóico, então ele faz o turnover celular. Nós temos os alfa-hidroxácidos, o glicólico, o tioglicólico, o mandélico, o lático. Nós temos outros ácidos importantes, né? Como o fenol, que faz uma renovação celular muito grande, e o ATA, que vocês fazem muito, que é o ácido tricloroacético, né? Qual que é a diferença básica dos dois? Que o ATA ele é cáustico, mas não tem absorção sistêmica. O fenol, dependendo da concentração, ele também é cáustico e tem absorção sistêmica. Temos o Gessner. O Gessner é um coadjuvante de PIRI. Quando eu quero que qualquer outro meu PIRI descame mais, eu passo lá 2, 3 camadas de Gessner, não removo, né? E depois o PIRI vai penetrar muito. O azelaico é o padrão ouro para rosácea, a resorcina a gente quase não usa, é um derivado fenólico, e dentro de todo esse cardápio aqui, então, eu vou ver cada paciente meu o que eu vou usar. Por exemplo, o paciente que tem a rosácea, tem a telangiectasia, eu não vou usar o ácido retinóico, eu vou ter outra opção para usar além do ácido retinóico, ok? Então, é muito interessante esse cardápio aqui. E aqui é uma tabelinha muito bacana para vocês, de pKa e de pH. Então, para resumir, né, para não ficar chato, o que é o pKa? pKa foi Deus que criou. pKa do ácido glicólico é 3,83, ninguém muda pKa. Então, pKa é quanto o ácido glicólico, quando eu coloco na minha pele, quanto ele vai liberar de hidrogênio quando ele encontrar com a água, é o processo de ionização. Então, ele vai liberar prótons na minha pele. Então, o pKa é 3,83. O pH é variável. Então, eu posso mudar o pH do ácido glicólico, pH 2, pH 1, pH 0,5, pH 5. Então, o pH ele é variável. Qual que é a regrinha? Para os ácidos que vocês estão vendo aqui, ó, glicólico, mandélico, lático, glicólico e pirúvico, para os ácidos que são tempo dependente, são pH dependente e concentração dependente, quanto menor o pH em relação ao pKa, mais próton vai liberar na minha pele. Então, se eu fizer para vocês um ácido glicólico 50% com pH 2, você vai conseguir passar tranquilamente. Mas se eu fizer 50%, colocar o pH 0,3, 0,5, o paciente em 30 segundos, doutora, tira, não estou aguentando, está pericando demais. Então, existe uma regra que quanto menor o pH em relação ao pKa, dos ácidos que dependem de pH, eu vou liberar mais próton. Então, normalmente nós usamos os alfa-hidroxácidos com pH mais baixo do pKa para ele poder ter ação de ácido.
Se eu deixar o pH igual ao pKa, eu vou ter mais ação hidratante do que de pine, né? E nós temos os ácidos que não dependem de pH, como o retinóico, o salicílico, o ATA, o fenol, o GES. Eles dependem de outros parâmetros. Quer um exemplo? O ATA, por exemplo, que vocês fazem muito. O TCA. O ácido tricório acético, ele depende da concentração e de número de passadas que eu passo na minha pele. Eu vou passando, ele vai coagulando a queratina, vai dando frost. Então, nós falamos que o TCA é frost dependente, né? Quanto mais frost tiver, mais branco tiver, visualmente eu estou vendo esse frost, e para mim, representa que ele penetrou mais, né? O fenol é esfregada dependente. O ácido retinóico, ele não vai descamar a pele antes de 2, 3 dias, né? Então, tem outro mecanismo de ação. E esse slide, então, aqui é sensacional. O doutor Alex que me deu, é um slide que eu apresento em todas as minhas aulas, porque é o que explica o que é pine. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui uma pele, né, que está inflamada, esse pontinho que eu aprendi com ele, chama estiócito. Eu tenho o extrato córneo aqui que está hipercaracterizado, frente à marcação. Eu tenho a epiderme e eu tenho a derme. Desse lado direito aqui, eu tenho outra pele que foi feito um pine de fenol nela. Então, eu tenho aqui, ó, está representado em rosa e vermelho, é o colágeno. Aqui que está representado parecer um pássaro, né? Uma gaivota, é o fibroblasto. Então, o que é o pine, na verdade? Eu removo o velho e trago o novo. E aqui eu tenho uma pele inflamada, um organismo inflamado, que não faz colágeno. E aqui, o que eu fiz? Eu joguei a matriz celular dessa senhora aqui fora e trouxe uma nova. Aquela pele dela com a camada córnea hiperkeratinizada foi embora, e agora tem uma epiderme homogênea. Eu tenho toda aqui uma epiderme homogênea, e tem a junção epiderme-derme dela, né? A junção epiderme-derme dela é compacta, mais espessa. Então, ela não tem ruga, porque aqui a ruga, a epiderme entrou na derme, aqui não. Aqui eu fiz um novo colágeno. A memória da nossa pele fica na camada basal. Quando eu faço um pino de fenol, eu vou para baixo na derme e faço uma lesão no fibroblasto. Como é que eu faço o colágeno? Tem várias formas de fazer colágeno. No pine, é uma injúria no fibroblasto. Quando eu faço uma injúria no fibroblasto, que está ali na derme, na matriz celular, eu vou produzir um novo colágeno, eu vou produzir uma nova elastina, um novo ácido hialurônico. Ou seja, eu jogo aquela matriz celular velha que não estava funcionando e trago uma nova. E depois, esse cunho, esse termo que o doutor Alex cunhou, gerenciamento da pele saudável, a pele está bonita agora, eu não vou fazer mais pino de fenol nela. Eu vou agora só gerenciar, fazer um pino de romã, um pino de tomate, né? Muito legal. E os pines, então, eles são classificados em pine superficial, pine médio e pine profundo. Se eu tenho um pine superficial, ele vai até a camada basal. Se eu tenho um pine médio, ele vai até a derme. A derme tem a derme superficial, média e profunda. O pine médio vai até a derme reticular superficial. O pine profundo vai até a derme reticular média. Eu não posso ir para baixo, porque o pine, na verdade, é uma queimadura de segundo grau, vírgula, controlada. Se eu tiver uma queimadura de terceiro grau, né, eu não vou ter mais a flexibilidade do colágeno. O nosso melhor colágeno, ele está lá embaixo, ele está lá em cima, né? Então, quando eu acho ali na derme reticular média, é o suficiente de fazer uma renovação celular. Vou trazer um colágeno novo, eu vou apagar a memória da pele, né? Muito legal. Eu trouxe para vocês um pine TCA, esse artigo foi publicado agora, para mostrar que em baixas concentrações eu posso fazer um TCA para melasma. Se eu usar uma concentração muito alta aqui, como o TCA estimula a PONC e simula o SSRS, Sistema de Resposta a Estresse Cutâneo, eu posso ter, então, uma hiperpigmentação pós-inflamatória tardia. Eu posso usar TCA em melasma, Nelson? Posso. Baixa concentração, no máximo 20%. Aí eu vou controlar essa pele que antes, usando um ativo chamado PONC Block, para evitar a expressão do ATA demais, e depois eu vou controlando com fotoprotetor, vitamina A, vitamina E, tudo isso aí. Ácido retinóico, né? O ácido retinóico faz dispersão de melanina, o ácido retinóico ele aumenta a glucosaminicana, tudo de bom, né? Então, eu coloquei um videozinho para vocês aqui também do ácido retinóico que nós manipulamos, e esse retinóico aqui eu escolhi a dedo porque ele some na pele. É um ácido retinóico chamado Yellow Free. Então, se você faz uma toxina, faz um bioestimulador, se fizer em homem, né? Homem não gosta de nada saindo osso colorido, ele vai embora com o ácido retinóico que some na pele, chamado Yellow Free, né? É muito legal. O retinóico, nós temos receptores no DNA, ele vai fazer uma renovação celular muito interessante. Muito bom. Para finalizar, então, eu vou mostrar para vocês o fenol. O fenol eu estudo há 20 anos, eu tenho pino de fenol profundo, eu pesquisei muito fenol, né? Então, o fenol é isso, ó. Essa senhora que estava inflamada, cheia de estiócitos,
foi lá, fez um pedido de fenol, jogou toda a memória fora dela e veio uma pele nova. Essa pele que vai ficar 15 a 20 anos. E a partir daqui eu faço o gerenciamento da pele saudável. E o fenol, né? Vou mostrar para vocês o fenol que eu tenho. Eu estou mostrando esse vídeo porque o fenol tem uma característica interessante. Ele é esfregada dependente. Ó. Quando eu esfrego, ó, ele aumenta o frost. O TCA, não adianta ficar esfregando. Ele é passada e volume dependente. E o fenol tem uma palavra que se liga a ele, que é retração. Então, eu vou passando, essa senhora vai ter uma retração muito legal. Olha só, o suco nigeriano, como está aqui, uma seção. Olha aqui a retração que o piridifenol dá, né? Então, é muito legal. Bom, finalizando mesmo, o nutracêutico, eu posso usar o piquenogenol, 75 mg. O piquenogenol é o Pinus pinaceae, é um polifenol que clareia muito a pele, né? Tem ação antioxidante. E o piquenogenol também estimula colágeno 1 e 3, né? Muito legal vocês usarem. Piquenogenol para melasma. O polipódio leucotomos é um polifenol que tem ação antioxidante para quem tem melasma e também melhora o vitiligo. Como assim, Nelson? Melhora o melasma e o vitiligo? Sim, porque a nossa pele é um sistema muito inteligente, né? Então, se o paciente tem melasma, o polipódio age como antioxidante. Se o paciente tiver vitiligo, ele reage como imunossupressor, ele aumenta a imunidade, você dá a vitamina D3 junto, você vai melhorar muito o vitiligo. Nós temos o glisodin, que aumenta a superoximutase. Então, para quem não pode usar o tranexâmico por trombose ou por outro risco vascular, o glisodin, ele aumenta a superoximutase, é muito bom para quem tem rosácea, para quem tem eritema, né? Foi publicado. O luminescência, a vitamina C japonesa, que já tem bioflavonoides da maçã, o antioxidante poderoso para melasma também. O romã, né? O romã é a púnica granato, tem ácido elástico. O romã, ele combate os radicais livres, tem ação antioxidante e inibe as metaloproteinase número 1. O romã é muito legal, né? Nós podemos usá-lo topicamente, como o PIN, que é o Reneuzyme 30%, ou usar em cápsula 500 mg. Púnica granato é campeão. O ginseng, ele tem os ginzessonzídeos, né? Tem ação antioxidante, e o ginseng, ele diminui a expressão do MTF, que é o fator de transferência de melanina. Então, quando eu uso o ginseng via oral, de 100 a 200 mg, eu também tenho uma resposta na diminuição do melasma, porque ele diminui o processo, a expressão do principal gene, que faz o quê? Tirosinase. Então, isso que melhora bastante. A vitamina C tem uma ação antioxidante muito bacana, e eu preciso de vitamina C para fazer colágeno. Os 3 aminoácidos que fazem colágeno, glicina, prolina e hidroxiprolina. Eu preciso da vitamina C para ceder o OHzinho para fazer a hidroxilação. Então, eu posso usar a lisina também quando o paciente tem estrias, né? Então, é muito legal. O floretina também, tem na casca da maçã. O floretin é um excelente antioxidante, diminui os marcadores inflamatórios. Eu posso usar de 150 a 300 miligramas, né? O floretin é muito interessante, ó, diminui a deleção do DNA mitocondrial. Então, o floretin é um dos antioxidantes potentes que nós temos. O licopeno, né? O licopeno, ele é um antioxidante poderosíssimo. Ele inibe a formação dos metaloproteinases número 1. Lembra vocês que nós temos 28 metaloproteinases e com isso eu estimulo o colágeno. O chá verde, polifenol, ó, diminui todos os marcadores inflamatórios, e ele diminui o processo inflamatório. A luteína para cuidado visual, diminui o eritema, melhora a fotoproteção. Eu posso usar 20 miligramas de luteína. A nicotinamida, um dos melhores que nós temos, a nicotinamida, né, toma cuidado para farmácia não fazer ácido nicotínico, que dá aquele flush cutâneo. A nicotinamida, o complexo B, da vitamina B, ela não dá, mas o ácido nicotínico dá. Então, a farmácia tem que usar nicotinamida e não ácido nicotínico. A nicotinamida, topicamente, ela protege do melasma, né? Impede a transferência de melanina, e via oral protege até do câncer, né? Então, a nicotinamida é muito legal. E, para encerrar, NAC, N-acetilcisteína para virar glutationa. Então, os pacientes que têm melasma, eles têm baixo nível de glutationa. Só como eu falei para vocês, a glutationa ela só tem absorção endovenosa ou intramuscular, ou se você fizer um filme dispersivo. Para melhorar a glutationa, é melhor você usar o NAC, N-acetilcisteína, 200, 400 mg por dia. Ela vai fazer o quê? Né? A glutationa, de forma endógena, ela vai combater os radicais livres, né? A glutationa vem da N-acetilcisteína ou da cisteína, que é muito legal, né? A melatonina também tem uma ação importante, ó, aumenta o citoprotetor chamado NF2, né? Diminui a parte inflamatória. A melatonina vocês podem usar topicamente, né? E também sublingual, né? Muito legal, a melatonina é muito legal.
Eu gostaria, então, de agradecer. Meus contatos estão aqui, né? Meu WhatsApp está aqui, meu Instagram é @NelsonMauricioJúnior. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Estou à disposição. Um abração para todo o pessoal da editora Napoleão e para o Guilherme, né? Para todo mundo, para o Fernando e para o Leonardo, doutor Alex. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Estou à disposição. Um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.